O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, querido diácono José Augusto, querido diácono Jonas, querido diácono Sena, coroinhas amados das comunidades matriz, Senhor Bom Jesus, movimento de irmãos da nossa comunidade, da comunidade paroquial Santa Cruz, nossa paróquia vizinha, irmãos de hipotecas, irmãos da nossa paróquia, visitantes, amigos, gente que vem de toda parte celebrar com a gente, sejam bem-vindos. Acolho também a família de Rosa Maria Lima, que vem rezar o seu 7º dia. Colocamos diante do altar essa intenção. Estamos, filhos queridos, então, no mês de agosto. Mês de agosto é mês vocacional, Nós estamos celebrando no primeiro final de semana, nesse, a vocação ordenada do padre, vocação sacerdotal. A equipe de liturgia preparou esse altarzinho aqui, com as estolas, símbolo do sacerdócio ordenado. Então, celebramos hoje, dia 4 de agosto, é dia de São João Maria Vianney, o São Cura d'Ars, pároco de Ars. Ars é uma cidadezinha no interior da França. Cura é a mesma coisa que pároco. Pároco de Ars, o cura de Ars. E o nome dele é São João Maria Vianney. Tornou-se padroeiro dos padres, por isso que hoje, dia 4 de agosto, a igreja celebra o dia dos párocos.
vocação sacerdotal. Próximo final de semana tem dia dos pais, vocação familiar, vocação dos pais, e é dia de São Lourenço, no dia 10, São Lourenço, padroeiro dos diáconos. Aí vamos celebrar o dia dos diáconos. Inclusive já convido todo mundo, nós vamos celebrar o dia dos diáconos na missa das 7h30 do dia 10, sábado, lá na igreja São Francisco de Assis. E vai ter também lá despedida do diácono Sena, mas depois nós convidamos todo mundo para no domingo à noite, domingo que vem à noite aqui, vamos fazer o envio do diácono Sena que vai em missão. Mas vamos celebrar no dia 10, lá na São Francisco, o dia dos diáconos. Depois temos vocação religiosa, religiosos e religiosas, e vocação leiga. É o mês de rezarmos pelas vocações. E hoje, filhos queridos, estimados, amados do meu coração, nós seguimos o Evangelho de João, o discurso do pão. Vamos lembrar, o padre lembra, domingo passado nós demos uma pausa no Evangelho de Marcos. Estamos lendo o Evangelho de Marcos porque estamos no ano B. A liturgia da igreja divide o ciclo litúrgico, os 3 evangelhos, em 3 círculos. Ciclos A, B e C. No ano A, lemos o Evangelho de Mateus, no B de Marcos, no C de Lucas. E o Evangelho de João a gente intercala nos tempos fortes da igreja e no meio desses evangelhos. Então estamos no ano B lendo o Evangelho de Marcos, porém, domingo passado, a gente deu uma pausa e começou a ler o Evangelho de João no capítulo 6, que nós lemos hoje. E domingo passado, se você lembrar bem no seu coração, você que tem boa memória, a gente leu aquele texto da multiplicação dos... Havia uma multidão, Jesus havia ensinado, e aí as pessoas estavam com fome, Jesus percebeu, não tinham o que comer. Um menino trouxe o quê? 5 pães e 2. Jesus rezou, abençoou, multiplicou, distribuiu para as pessoas. Quantas mil pessoas comeram? 5.000 homens, fora as mulheres e crianças que não contavam, mas eram 5.000 homens. Quando acabaram de comer, juntaram quantos cestos cheios? 12 cestos cheinhos, que era para não se perder nada. Então a multidão se fartou, encheram 12 cestos das sobras. Hoje o Evangelho continua e começa com aquelas pessoas seguindo Jesus, a multidão seguindo Jesus. E aí Jesus para e os recrimina. Jesus diz para eles, eles estão seguindo Jesus, e Jesus diante deles, vendo aquela multidão que o segue, Jesus diz para eles assim, ó, quando eles encontram Jesus, né? Jesus diz: em verdade vos digo, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dá. Jesus dá uma bronca neles. Jesus diz: vocês estão me seguindo, não porque vocês viram sinais, porque vocês perceberam o sinal do céu, mas porque vocês foram saciados no pão, comeram e ficaram satisfeitos. O que Jesus está dizendo para eles? Não me busquem, não me procurem para ter os seus desejinhos satisfeitos, as suas urgênciazinhas passageiras, efêmeras. Sabe quando as pessoas vão buscar Jesus para ficar rica? Senhor, tomara que eu ganhe na Mega Sena acumulada 15 concursos sem ninguém ganhar e eu ganhe sozinho. Oh, dá um dinheirinho, hein? Sabe, claro, né? Eu falava de manhã isso. Graças a Deus nós estamos na igreja fundada por Jesus Cristo, a igreja que tem sucessão apostólica. Somos católicos, apostólicos, né? Nascemos com os apóstolos, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos 50 anos, muitas outras igrejas surgiram e algumas equivocadamente ensinam essa teologia. Vem aqui na minha igreja, você vai ficar curado de todas as suas doenças, você não vai mais ter problemas, você vai ficar rico, você vai ter casas, vamos fazer o culto dos empresários e a sua empresa vai, e vamos fazer o culto, e você vai... Não é essa a igreja do Senhor verdadeiro. Jesus diz: não vem me seguir para ter os seus desejos realizados, não. Me siga porque você vê sinal, porque você percebe que eu sou o pão vivo descido do céu. Venha não para satisfazer os seus desejos que passam, mas esforçai-vos para buscar aquele pãozinho que permanece. Quanto esforço eu e você empreendemos para buscarmos o pão de cada dia?
A gente acorda de madrugada cedinho, a gente vai e luta o dia todo e se cansa, e vai de um lado para o outro e trabalha, e estuda e luta, e é de segunda a segunda, no caso dos padres, alguns que têm outras funções aí de segunda a sábado, outros de segunda a domingo com uma folguinha na semana, e a gente luta no mínimo 8 horas por dia, e vai e batalha para conseguir o pão que se perde. E aí quando é para tirar uma horinha no domingo para ir em busca do pão que permanece, a gente vacila. Tem outras coisas para fazer, mais importantes. Jesus hoje, como diz a galera lá da minha região, lá do norte da ilha, Jesus hoje dá-lhe nos dedos. Deu-lhe nos dedos. Deu-lhe com o bambu nas costas. Porque Jesus diz, não é esse pão. Nós temos que nos esforçar. Se empreendemos, Jesus diz, esforçai-vos. Se nós empreendemos esforço para buscar o pão que se perde, Jesus pede, esforçai-vos pelo pão que permanece, é o pão da vida, o pão descido do céu. Quando Jesus diz isso, é interessante, porque as pessoas que estão ouvindo remetem lá ao Antigo Testamento dizendo, mas Moisés nos deu o pão do céu. Aí eles estão voltando ao texto que nós lemos na primeira leitura de hoje, que é do livro do Êxodo, quando o povo de Deus suscita Moisés para libertar o povo. Moisés tira o povo do deserto, do Egito, da escravidão. Eles vão atravessando o deserto. Tem comida no deserto, filhos queridos? Não, no deserto só tem areia. De vez em quando aparece um oásis. Eles passam a sentir fome, e aí eles têm saudades da cebola do Egito. No Egito eles eram escravos. Só que por escravo trabalhar, ele precisa estar alimentado, né? Para carregar pedra, para fazer. Então eles comiam as cebolas, as carnes. Agora no deserto eles começam a sentir fome. Vão reclamar com Moisés. Moisés reza para Deus, e Deus diz que vai fazer descer pão do céu. Vocês viram hoje de manhã como é que estava aquela neblina baixinha? Viram, né? Foi mais ou menos assim. Deus fez aquela neblinona baixar, e quando eles acordaram de manhã, o deserto estava cheio de um farelinho fino, e eles começaram a comer aquilo. Jesus deu uma ordem para eles. A ordem que Jesus deu foi, o Senhor Deus, não Jesus, Deus Pai: eis que eu farei chover para vós o pão do céu. Capítulo 16 do Êxodo. Farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu os ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Deus fez chover o pão do céu, mas as pessoas só podiam recolher o necessário de cada dia. Quando o Senhor Jesus Cristo, séculos depois, ensina a rezar na oração do Pai Nosso, ele diz: o pão nosso, oh povo de Deus amado, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ali, o Senhor Deus, quando faz chover o pão do céu, ele pede, cada um recolha somente o suficiente para o seu dia. É para ninguém acumular. Jesus não ensinou em lugar, momento nenhum, a acumular as coisas. Muito pelo contrário, sempre ensina a partilhar. E quando é para pegar o pãozinho, ele pede, é o pão de cada dia. Não é para pegar pão para amanhã. É e ainda o Senhor Deus diz para que eu os ponha à prova, para ver se eles andam na minha lei, para ver se eles entendem. Amanhã eles vão vir recolher de novo o pão para cada dia. E aí o Senhor Jesus diz para aqueles que o estão interrogando: não foi Moisés que deu o pão do céu, foi o meu Pai que deu o pão do céu. E o pão que desce do céu é o pão que vai voltar para o céu, para a vida do homem. Então Jesus Cristo, filhos, é esse pão vivo descido do céu. É o pão que vem para nos alimentar. Jesus é o alimento e o doador do alimento. Se Jesus já se diz ali o pão vivo descido do céu, depois, mais tarde, quando ele vai instituir a Eucaristia e vai partir o pão, ele vai estar só confirmando que ele é esse pão vivo descido do céu. E quando ele diz para a gente procurar esse pão que permanece e não o pão que se perde, a liturgia, na sua sabedoria bimilenar, ainda confirma, quando ela junta na liturgia de hoje o texto da carta de São Paulo aos Efésios, que a gente leu na segunda leitura, capítulo 4 de Efésios, Paulo dizendo: eis pois o que vos digo, não continueis a viver como os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. A inteligência que leva para o nada, inteligência que leva para buscar coisas que passam e não as coisas que permanecem.
Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo? Se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, então, renunciando à vossa existência passada, quer dizer, antes de você se alimentar desse pão da vida, despojai-vos do homem velho, renovai vosso espírito, revesti-vos do homem novo criado por Deus. Então o Senhor está dizendo assim, ó, quem quer me seguir, quem quer buscar desse pão, não venha atrás de mim só para alimentar os seus desejos passageiros, a efemeridade, mas venha para buscar aquilo que permanece para sempre. Essa grande graça, que a gente consiga perceber que na Eucaristia tem Jesus verdadeiro, que quando o padre faz essas consegue trazer, sabe, o texto do Antigo Testamento com o texto do Novo Testamento, com o Evangelho. A primeira leitura, Êxodo, é antes de Cristo. A segunda leitura, a carta de Paulo, é depois de Cristo. O Evangelho é no tempo de Cristo. E em tudo tem uma ligação. Mas é um tempo, filhos queridos, que não tinha computador para tu registrar as coisas. Eram escritas em pergaminho, se perdia. Era linguagem oral. As coisas que tem lá no Antigo Testamento, como é que pode? Moisés atravessando lá o deserto e Deus faz cair pão do céu. Depois vem Jesus e diz, eu sou o pão vivo. Depois na Eucaristia ele diz, este é o meu corpo que vai ser entregue. E depois eu e você, 2000 anos. Isso nunca se perdeu, filhos. Desde que Jesus instituiu a Eucaristia, eu e você celebramos a Eucaristia e temos o pão vivo. É pão que alimenta, é pão para a vida, é pão da palavra que orienta, é pão da Eucaristia que sustenta, é o pão vivo descido do céu. A palavra de hoje quer que a gente perceba isso, que tem Jesus de verdade, que é Cristo, que não é símbolo, que não é uma significância, mas é presença real do Senhor. E essa presença é para que nos motive a mudarmos de vida de fato. Que a gente queira uma vida nova, uma vida em Cristo, que nós não nos preocupemos com essas coisas que passam. Vamos nos preocupar, porque precisamos, mas não nessa demasia. A palavra que Cristo usa no Evangelho é esforçai-vos. Nós nos esforçamos pelo pão de cada dia. É óbvio, temos que nos esforçar. Temos filhos, temos esposa, temos esposo, temos que dar conta dos boletos que vencem no final do mês. Mas não dá para ir na contramão. Esforçar, gastar suor, sangue, por isso que vai passar e desmerecer aquilo que não passa. De manhã, filhos, eu lembrei de uma coisa que acontece muito na nossa vida, nós, padres, né? E de alguns profissionais que estão aqui, né? Médicos. Nós tratamos muito com o limiar da vida, porque a gente frequentemente é convidado para ir rezar pelas pessoas que estão doentes, enfermas. Existe um sacramento, que é o sacramento da unção dos enfermos, que é para a cura e para a libertação, para o alívio do sofrimento e das dores, mas para a cura da pessoa também. E nós vamos rezar pelas pessoas. Mas, filhos, nos hospitais, é muito comum as pessoas que estão lá já no limiar, no limitezinho, elas pedirem assim, padre, reza por mim, padre. Eu queria que o Senhor me desse mais uma chance. Só mais uma oportunidade. Mas filho, filha, para que tu queres mais uma oportunidade? Ah, padre, porque eu preciso pedir perdão para alguém que não pedi. Porque eu preciso perdoar alguém que não perdoei. Padre, porque eu vivi 25 anos casado, mas eu nunca olhei nos olhos da minha esposa e disse para ela que eu a amava, agora eu quero dizer isso para ela. Padre, porque os meus filhos cresceram e eu não vi eles crescer. Padre, porque eu quero acompanhar os meus netos. Padre, porque eu quero ir mais na missa. Eu ia tão pouquinho na missa nos domingos, eu ficava em casa dormindo, não ia na missa. Eu quero ir, padre. Vê, filhos, é disso que Jesus Cristo fala. É disso. Não espera, não espera, não espera você estar lá deitadinho na maca do hospital regional, porque nem quarto vai ter, né? Porque está tudo amontoado, que eu fui lá esses dias. Tudo amontoado, gente sendo tratada em cadeira, nos corredores, no chão. O diácono José Augusto trabalha lá, eu estive lá. Não espera não. Entende que Jesus é vivo e verdadeiro. E esse Jesus vivo e verdadeiro que te alimenta, não te alimenta só para tu saciares os teus desejos passageiros, efêmeros, mas também te fortalece para que você busque aquilo que não passa, aquilo que é perene. O que pode ser melhor, filho, mais forte, mais curador do que um abraço verdadeiro? O que pode ser melhor, mais curador do que você dizer para a pessoa que é teu companheiro,
que é tua companheira. Eu te amo, você é importante para mim. O que pode ser mais eterno do que você dizer para um filho seu: filho, eu te amo, o pai te ama, a mãe te ama? O que pode ser mais eterno do que um filho olhar para o pai e dizer: pai, eu te amo, pai, tu és importante para mim. Mãe, eu te amo, mãe. O que pode ser mais importante do que o irmão dizer para o irmão: irmão, eu te amo, nós somos irmãos de sangue? Quantos irmãos brigados, irmãos sem se falar, quanta gente que por causa de nada, por raivinhas, por discussões ridículas, não fala mais. Vai para onde? Será que vai para o céu? Não sei. Eu não digo que não vai também, porque não sou eu que julgo, mas eu coloco uma interrogação. E aí? É a eternidade. Isso aqui é passageiro. Quem é que tem dúvida de que o tempo que nós passamos aqui é efêmero, é passageiro? Quem é que não conhece alguém que já morreu? Quem pode levantar a mão e dizer para mim: não conheço ninguém que tenha morrido, padre? Quer prova maior do que essa? Quer sinal? O Senhor pergunta: você está me seguindo? Não porque viu os sinais, mas porque foi alimentado. Olha, filho, nosso Deus não é o Deus só dos momentos de alegria, não. Nosso Deus não é o Deus só dos momentos de sucesso, é dos fracassos também, das derrotas. Nosso Deus não é só o Deus da glória, é também o Deus da cruz. Mas Ele está com a gente todos os tempos. É o Senhor bom Jesus que nós celebramos, o Senhor da transfiguração. Então, filhos, esforçai-vos para buscar o alimento que não se perde, o alimento que permanece. Esforçai-vos. Esforço singular. Esforço que nós empreendemos para buscar o pãozinho de cada dia, empreendamos também para buscar o pãozinho da eternidade. É isso que o Senhor quer de nós. E Jesus termina o evangelho de hoje dizendo: aquele que come deste pão não terá mais fome, o que bebe, o que vem a mim não terá mais sede. É ir a Jesus, ter certeza da presença real de Jesus na Eucaristia. Quantas vezes, filhos, são símbolos, são sinaizinhos, mas nós entramos na igreja, nem notamos que existe sacrário, que tem Jesus na Eucaristia. Quantas vezes nem dobramos o joelho, quantas vezes negligenciamos, passamos de um lado para o outro como se nada fosse nada, como se tudo fosse a mesma coisa. Quantas vezes a gente nem se deixa mais perturbar com umas tolices como aquelas que fizeram lá na abertura das Olimpíadas, né? Esculhambando com a nossa fé, pessoas que pedem respeito e desrespeitam. E quantas vezes para muitos de nós isso se torna insensível, é normal, está tudo igual. Então, filhos amados do meu coração, padre fala mais do que o homem da cobra, né? A palavra de hoje é essa: esforçai-vos pelas coisas do alto, pelo alimento que não passa, o alimento que permanece. Queridos, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Olha que amém bonito. Amém bonito. Esse amém aí é amém de quem está alimentado pela palavra de Deus. É amém de quem come o pão da vida. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Oh, gente fortalecida.